Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje fala sobre comunicação integrada. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Roberto Grossman, co-presidente da FBIS. Roberto, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco e trazer um pouco do seu conhecimento nessa área. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia para todo mundo que está vendo a gente, né? É um prazer estar aqui, principalmente que eu ouço sempre todo dia de manhã você, então é um prazer grande estar aqui com você. Roberto, o que é comunicação integrada? Que conceito é esse que vocês trabalham na FBIS? Bom, comunicação integrada nada mais é do que você usar todos os recursos de comunicação que existem à disposição hoje para ajudar as marcas a falar com seus públicos. Então, durante muito tempo, esses meios eram limitados, né? Você tinha basicamente TV, revista, rádio, jornal. Com o surgimento da internet, do digital, esses meios se ampliaram muito, né? Hoje você tem... esse programa mesmo está na internet, depois vai estar no rádio, está no Twitter, etc. Então, a comunicação integrada nada mais é do que isso. É você usar vários meios que estão à disposição para levar a melhor mensagem no momento certo para cada telespectador. De uma certa maneira, isso já não existiu sempre à medida que nós tínhamos diferentes canais, e aí eu vou pegar os tradicionais, rádio, jornal e televisão, já não tinha que se pensar dessa maneira, ou começou a se pensar de forma diferente, porque o número de plataformas foi cada vez maior. Você tem razão. Na verdade, esse conceito já existia, mas ele era muito mais simplificado, né? E além disso, uma grande diferença é que os formatos de publicidade, principalmente, eram muito limitados, né? Então você tem os 30 segundos da televisão, o merchan, você tem spot de rádio, você tem as páginas no jornal, nas revistas, mas basicamente é isso, né? Com a internet, e a internet a gente fala no singular, mas é uma multiplicidade de plataformas, cada um tem um formato novo, uma forma nova de você conversar com as pessoas, de levar a sua mensagem para as pessoas. Então isso faz com que o número de opções se torne muito maior, muito mais complexo e também que tenha muitas mais oportunidades para as marcas falarem com seus públicos. Pois é, mais complexo, mas mais rico também. Exige mais de vocês, mas certamente o resultado pode ser muito mais positivo do que era antes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o principal benefício para as marcas, né, para as empresas, é justamente esse. Você tem muito mais plataformas, mais formas de se comunicar, então é mais complexo, mas pode ser muito mais eficiente. Você, cada vez mais também, é um assunto que é interessante a gente falar, você consegue segmentar a mensagem, então falar com o público certo, no momento certo e no lugar certo. A complexidade estaria no fato de saber qual plataforma utilizar para determinado público e determinada marca ou produto, enfim, empresa com as quais vocês estejam trabalhando? Com certeza, escolher o canal, sem dúvida, é uma das complexidades, mas também o tipo de mensagem, né? Porque, como eu falei antes, a gente antigamente tinha 3 ou 4 tipos, né? Você tinha o comercial, você tinha o spot de rádio, a página na revista, no jornal. Agora você tem uma multiplicidade muito grande. Você tem o post no Facebook, você tem o vídeo que pode pôr no YouTube, no Facebook, no Twitter. Você tem uma quantidade, a busca, né? O search, a busca paga. Enfim, você tem um número cada vez maior e cada vez um número novo, né? Que cada vez uma plataforma nova surge e junto surgem novas possibilidades de publicidade. Sem contar os diversos devices, os diversos gadgets novos, né? Então, hoje você tem o celular, que é muito utilizado, o relógio que está começando, e daqui a pouco você vai ter óculos e daqui a pouco você vai ter publicidade na sua geladeira e sei lá mais aonde. Mas as formas de atingir o público também são cada vez maiores. Como ser relevante em meio a essa quantidade enorme de canais e informações? Esse é o nosso grande desafio do dia a dia, né? Eu acho que tem duas questões importantes aqui de como ser relevante. A primeira delas é escolher, como a gente já falou um pouquinho, o meio certo, na hora certa, né? Então, se eu quero dar uma mensagem que eu quero que a pessoa receba de uma forma mais passiva e que não interaja necessariamente com aquela mensagem, televisão é um bom meio. Se eu quero dar uma mensagem que tem uma frequência grande, talvez um programa de rádio que vai sempre todo dia no mesmo horário é um bom meio. Se eu quero que a pessoa interaja com aquela mensagem, meios digitais, internet, celular são melhores meios. Então, esse uma das características. A segunda é a mensagem, né? Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir continuar falando você tem que comprar esse produto porque esse produto é bom ou ele é barato. As pessoas não querem isso, não aceitam mais isso.
você precisa ser relevante, né? Então, eu acho que a gente fala lá na agência em 3 formas de ser relevante. Uma é através de entretenimento, de utilidade ou de educação. Mas, enfim, existem diversas formas, mas cada vez mais a mensagem publicitária, a mensagem comercial precisa ser relevante para a pessoa que está recebendo ela. A pergunta é do Márcio e vem exatamente pelo e-mail. Ele quer saber se hoje a publicidade está mais criativa do que no passado. Eu acho que sim. Pelos fatores que eu falei um pouco antes, ela precisa ser mais criativa, né? A verdade é que o Brasil tem um histórico incrível de publicidade, né? A gente sempre teve publicidades muito criativas, sempre ganhou prêmios nos principais festivais de publicidade, então o Brasil sempre teve destaque nisso. Mas hoje, ela além de criativa na mensagem, que ela continua sendo, ela também deve e pode ser criativa na forma, no formato, né? E no canal que ela usa. Então, eu acho que é uma outra dimensão de criatividade, além daquela da mensagem que sempre existiu, e o Brasil sempre foi bem nisso, ser criativo também em onde passar essa mensagem, como comunicar ela para as pessoas certas. Esse talvez seja o grande segredo, então, a partir de agora. Eu não gosto de falar da palavra segredo, mas o grande desafio a partir de agora de como conseguir fazer com que essa criatividade chegue nesses diferentes canais. Porque para cada canal precisa um tipo de criatividade diferente? Exatamente. Pior que é isso mesmo, né? Às vezes, obviamente, que não é que você precisa de uma criação toda específica para cada canal, mas adaptar a mensagem certa é fundamental. Mesmo quando a gente fala no formato de vídeo, né, que é um formato tão tradicional que na televisão, no cinema, mas quando você fala de vídeo, por exemplo, para televisão, ele é uma coisa. Se você vai usar o mesmo vídeo no YouTube, você tem que pensar de forma diferente, porque no YouTube o que precisa chamar atenção são 5 primeiros segundos. Senão a pessoa pula o comercial e vai assistir o que ela está interessada. Na televisão, não. Você tem garantido os 30 segundos, se não de atenção, pelo menos de exposição, né? Então, cada plataforma tem suas características específicas que você precisa estar atento para conseguir chamar a atenção do seu público. Como é que vocês fazem para a gente ficar vendo aquele vídeo em que 5 segundos eu poderia tirar e pular para a mensagem que eu quero mesmo buscar na internet, por exemplo? Eu acho que a grande questão aí é realmente nos primeiros 5 segundos, você tem 2 opções. Ou você passa a mensagem já rápido, porque aí você garante que a pessoa ouviu a mensagem, ou pelo menos chama a atenção. Então coloca o destaque lá, ou faz alguma forma de... Tem algumas marcas até que usam que a personagem que está falando fala, não pula o comercial porque tem coisa interessante. Enfim, tem várias formas criativas, mas o fato é que se você não chamar a atenção naqueles 5 segundos, você perdeu aquela pessoa. A Jane mandou a pergunta aqui pelo mundocorporativo@cbn.com.br e ela quer saber se dentro das agências hoje de publicidade ainda existem departamentos específicos online e offline. É uma coisa que a gente não acredita de jeito nenhum, né? Ainda tem muitas agências que trabalham assim, mas justamente essas agências não conseguem fazer um trabalho realmente integrado. A gente acredita que o pensamento criativo, principalmente, estratégico, precisa ser integrado. Não dá para você pensar para um meio específico. Você tem que pensar na marca, você tem que pensar no público, né? Então, o que a gente brinca, né? A gente fala que consumidor não enxerga canal. Quem enxerga canal é a agência, né? Ou a marca. Então, a ideia criativa, a estratégia de comunicação precisa ser integrada. A execução, essa sim deve ser específica, porque executar para o Facebook, ou para o Twitter, ou para o YouTube, ou para a televisão, ou para o cinema, são diferentes, mas a concepção da ideia e a estratégia de comunicação tem que ser uma só. Aí quando você fala comunicação integrada, isso passa também pela criação de um ambiente integrado de trabalho ou passa pelo fato de o indivíduo, o profissional, já ter essa ideia da integração na sua própria cabeça e no desenvolvimento dos produtos ou, enfim, do que ele estiver desenvolvendo lá dentro da agência? O que a gente acredita é que está nascendo, né, está começando uma nova geração que já começa a trabalhar com essa comunicação integrada, né? E essas pessoas não vão ter mais divisão, né, sobre o que é online, o que é offline, o que é TV, o que é rádio, o que é internet. Mas como os grandes profissionais ainda, com muita experiência, ainda tem uma formação mais de um lado ou mais de outro, o que a gente faz na agência e tem feito bastante com sucesso é juntar essas pessoas. Então você tem na mesma equipe de criação ou de mídia ou de planejamento, pessoas que têm mais experiência com os meios tradicionais, pessoas que têm mais experiência com o digital, e as pessoas trabalham juntas e no mesmo time. E aí essa troca de experiência, essa mesclagem de culturas, a gente chama, isso faz com que o produto final seja um produto integrado. Perfeito. Agora,
Para vocês, na FBIS, me parece, foi um pouco mais fácil fazer essa transição. Até porque vocês fizeram o caminho contrário. Vocês nasceram no digital. Exatamente. A gente nasceu no digital. Na verdade, até a gente nasceu há 16 anos atrás como um site. Enfim, é uma longa história. E a gente então conta um pouco essa história, apesar de ser longa. Tá bom, vou contar. Então, a gente começou em 1999 como um site que chamava Fulano, no comecinho da internet. Provavelmente a maioria das pessoas que está nos ouvindo ou nos vendo agora nem acessava a internet nessa época ainda. E foi um site com muito sucesso. Só que, enfim, no ano 2000 estourou a bolha da internet, a bolha da bolsa, né, do Nasdaq, e todos os investimentos da internet, a grande parte, acabaram, e os nossos anunciantes naquela época eram basicamente empresas de internet. A gente teve que reinventar o modelo. Então a gente começou fazendo, que nem a gente tinha o nosso site, que tinha muito sucesso, a gente começou a fazer sites pequenos para outras empresas. Fizemos para empresas conhecidas, né? Fizemos para Coca-Cola, para MTV, para o IG, para, enfim, diversas empresas, para Globo também, Globo.com, que estava nascendo naquela época. E a partir disso fomos criando um modelo de negócios, né, de produção de sites que a gente achou que muito interessante e que tinha mais receita do que o modelo tradicional naquela época de publicidade na internet. Isso foi evoluindo, né, de uma produtora digital, a gente virou uma agência digital, começamos a ganhar mais clientes, começamos a crescer, começamos a incorporar partes mais estratégicas de planejamento, de mídia, e viramos uma agência digital, né? Viramos uma das principais agências digitais do país, 2011, 2012, e aí a gente naquela época já começou a enxergar que o futuro era um futuro integrado, que por mais que naquela época o conhecimento específico era o que fazia a diferença, o futuro da comunicação ia ser integrada. Então, naquela época, a gente já começou a fazer esse movimento e a partir do ano passado, começo do ano passado, a gente realmente se posicionou como uma agência de comunicação integrada, reforçamos nossa equipe, trazendo um novo líder da criação, que tem muitos prêmios, muita experiência, e aí completando a nossa equipe para oferecer para os nossos clientes essa visão de comunicação integrada. Bom, e aí foram passando por essa transformação, por isso eu lembrei, vocês fizeram o caminho contrário, porque boa parte das agências nasce no mundo real, se é que dá para falar ainda dessa maneira, ou analógico, e passa para o mundo digital. Faz essa adaptação. Vocês fizeram o caminho contrário, mostrando a necessidade de fazer esse trabalho em conjunto, ou, usando a expressão que nós estamos usando desde o início, a comunicação integrada. Integrado aqui no Twitter também está o Marcel Leal, que é nosso ouvinte internauta, e pergunta o seguinte para você: anunciar em videogames ou até criar um game é uma possibilidade de comunicação no Brasil? É sim, ainda com uso limitado, a verdade é que dá para usar muito mais, mas é uma possibilidade sim, né? Principalmente quando a gente fala em games de plataforma, né? O Xbox, que é uma das principais plataformas da Microsoft, já oferece essas opções e tem um número de usuários bastante interessante no Brasil. Então, anunciar dentro de games, como fazendo um product placement, que se chama, colocando um produto lá, um outdoor, alguma coisa assim, é uma coisa já usada, ainda pouco, de verdade. Construir games para publicidade é uma coisa que também é pouco utilizada, é possível, mas pouco utilizado ainda. Tiveram alguns exemplos de sucesso, mas porque o investimento em produção é muito alto. Então, você precisaria ter uma expectativa de um retorno muito alto para fazer isso. Mas algumas marcas já fazem mais fora do Brasil do que no Brasil, na verdade. Isso tem muito a ver pelo fato, talvez, de nós aqui no Brasil também não sermos grandes desenvolvedores de games, até pela falta de investimento das próprias empresas nesse cenário. Sim, é verdade. Tem muito a ver com isso. Tem a ver com isso, sim. Perfeito. O que são novas formas aí que vocês estão enxergando para anúncios? Porque vocês têm alguns casos desenvolvidos dentro da FBIS interessantes, os de drones, por exemplo, para publicidade. O que são esses novos caminhos para você anunciar e chegar até o público-alvo? Na verdade, tem muitos caminhos, né? Esse exemplo que você citou do drone é um exemplo interessante, porque ele junta algumas coisas, né? Primeiro, o uso de uma tecnologia que não é de publicidade, mas uma tecnologia de drones, né, que existe. E o exemplo citado aqui é uma campanha que a gente fez para o lançamento de uma marca para bebês, né, de Baby Dove, que usou um drone fantasiado de cegonha para entregar produtos para mulheres grávidas ou mães de crianças pequenas. A gente fez essa ação no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. E o interessante disso, além do uso da tecnologia de drone,
é que isso é uma coisa, esse tipo de ação bastante utilizada, que assim, é uma ação que no momento que ela é feita, ela não atinge tantas pessoas, porque atinge só aquelas pessoas que estão lá naquele espaço, mas depois, a partir disso, você faz um vídeo, coloca esse vídeo nos canais que você quiser, no nosso caso, a gente colocou no Facebook, no YouTube, e nesses canais atinge milhares, milhões de pessoas, como foi esse caso. Então, esse uso de ativações, né, reais que depois viram histórias contadas na internet ou no cinema ou em outros meios, isso é um meio muito utilizado. Então, esse é um bom exemplo. Deixa eu entender uma coisa. Um projeto como esse tem muito mais a cara assim, de um projeto beta, de um projeto piloto, um teste, do que propriamente o resultado, o retorno realmente que vocês vão ter em relação à marca? Ou já é algo que realmente tem um retorno bastante positivo? Não, na verdade, já é algo que tem um retorno bastante positivo, né? Você fazendo uma ação que realmente demonstra aquilo que você quer e bem executada, você, através desse vídeo, da exposição dessa ação, você consegue atingir muita gente. Nesse caso, esse vídeo tem mais de 2 milhões de views. Então, realmente, é um vídeo de bastante sucesso. Tá. Você contou agora há pouco um pouco da criação, da formação da própria FBIS, da qual você fez parte desde o início. Por que você decidiu entrar nessa área digital? O que levou você para aí? Foi a sua formação universitária, a sua experiência na escola? O que foi? Na verdade, não foi nem formação, né, acadêmica, de escola, nem de faculdade. A verdade é que quando eu comecei a faculdade eu não entendia nada de computação, de tecnologia, mas quando eu me formei na GV aqui em São Paulo, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos. Você se formou em administração? Em administração, isso. Fui passar um tempo na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. E lá, foi o final de 98, começo de 99, e lá a internet estava explodindo naquele momento. Estava o Yahoo começando muito forte, Amazon, eBay, os grandes nomes que hoje, né, estão aí, naquele momento estavam começando. E eu voltei de lá apaixonado. Voltei de lá já comprometido a começar a trabalhar numa consultoria, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Então, trabalhei 4 meses nessa consultoria e fui depois buscar o que eu poderia fazer na internet. E aí me juntei a 2 amigos que estavam começando o Fulano e junto com eles lançamos essa empresa. Eu faço essa pergunta para você porque a Margarete, pelo e-mail, quer saber o seguinte: se hoje, no ambiente universitário, ela encontraria informação suficiente para atuar com esse olhar integrado que as agências já estão fazendo. Essa discussão está na universidade, está na academia, pela experiência que você tem, pelo conhecimento que você tem? Eu acho que ainda falta um pouco, tá? As principais faculdades de publicidade já estão começando, né, com esse olhar, já tem esse olhar, mas eu acho que a academia ainda está um pouco distante disso, desse caminho. Tá? Ainda as matérias são separadas, os projetos são separados. Eu acho que existe um enorme potencial e um espaço para realmente ter uma evolução nesse sentido. E até deveria começar daí, né? Os projetos, enfim, nos Estados Unidos isso é muito comum, os projetos nascem nas faculdades. Eu acho que o Brasil poderia evoluir bastante nesse sentido. Falei sobre ambiente de trabalho um pouco mais cedo. Se vocês, lá dentro da FBIS, têm um ambiente integrado exatamente para manter esta ideia da comunicação integrada. E esse é um caso interessante dentro da agência de vocês, porque vocês têm alguns hábitos ali que têm tido resultados bastante positivos e eu gostaria que você descrevesse alguns deles, algumas reuniões que vocês fazem, enfim, algumas coisas que vocês criaram exatamente para trazer as pessoas, engajar as pessoas nessa causa. Tá. Na realidade, sim, a gente sempre se preocupa muito com os nossos funcionários, com o bem-estar das pessoas, dos funcionários, porque a gente acredita que esse clima é que gera um bom trabalho, né? E as agências de publicidade, infelizmente, não são muito reconhecidas pelo clima de trabalho. Mas lá na FBIS, o que a gente fez? A gente tem algumas coisas que a gente faz para gerar esse clima. Acho que vou citar 2 aqui, 2 exemplos legais. Primeiro, a gente tem uma vez por mês um happy hour, onde todo mundo participa, e a ideia, além de se divertir, é trocar ideia, um contar para o outro o que está fazendo, trocar, enfim, informações. E antes disso, eu e o Pedro Reis, que é o co-presidente junto comigo, nós fazemos uma sessão aberta de 1 hora de perguntas e respostas. E vale qualquer pergunta sobre qualquer assunto, não tem limites. Tá? As pessoas podem perguntar por que o salário de tal pessoa é ruim, ou por que ela não tem o que ela acha que deveria ter, ou por que a agência está indo num caminho ou no outro. Pode perguntar qualquer coisa. Responde?
gente responde a Por verdade. que o salário dele é ruim, o meu é melhor, ou o dele é melhor que o meu? Não, a gente é muito transparente, então a gente gosta de realmente ser bem direto e aberto em relação a esse assunto, tá? Prática que no Brasil não é tão comum, né? Isso é herdado muitas empresas de tecnologia fazem isso, né? O Google faz isso, o Facebook faz isso, muitas empresas fazem isso e a gente trouxe isso de lá. E outra coisa que vale citar, a gente também periodicamente, a cada 6 meses aproximadamente, a gente tem uma pesquisa de clima, onde a gente pergunta para todas as pessoas o que elas estão achando de cada um dos itens da agência, dos trabalhos que a gente está fazendo, do clima da equipe dela, do clima geral da agência. Então a gente realmente se preocupa e mensura isso para a gente estar sempre melhorando. Bom, vocês têm como identificar, então, isso, medir exatamente a resposta que se tem a partir desse tipo de trabalho? Sim, exatamente. A gente, com essa pesquisa de clima, que é feita de forma anônima, mas a gente consegue saber por área e o total como as pessoas estão satisfeitas com diversos itens que a gente pesquisa. Voltando aqui à publicidade de uma maneira geral, nós já falamos de um caso que vocês desenvolveram com drones, mas vocês não só trabalham com drones, como trabalham também com os trens. E desenvolveram uma ação dentro de um trem que é bastante interessante. Eu gostaria que você descrevesse, que é uma das diferentes formas de se trabalhar com a comunicação. Com certeza. Eu acho que os dois exemplos que você deu, e eu vou falar um pouco mais desse do trem, são exemplos de ativação com brand experience, que se chama experiência de marca, né? Então, levar a experiência de marca até os usuários, os consumidores. Então, essa ideia, a gente fez um trabalho para Seda, que é um shampoo, né, muito conhecido, o mais utilizado no Brasil, que é nosso cliente há muitos anos. E a gente fez toda uma campanha para ajudar as pessoas a entenderem como usar e quando usar o creme de pentear, que é um dos produtos que eles têm como destaque agora. Então, a gente fez vídeos na internet que mostravam diversas situações, 36 situações em que as mulheres poderiam usar, mostrando tutoriais fáceis de usar, etc. E a gente quis levar essa experiência que estava no YouTube, na internet, para o mundo físico, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou no Rio de Janeiro, em vagões do metrô, a gente criou um salão de cabeleireiro dentro do metrô no Rio de Janeiro. Então, as pessoas entravam e, dependendo da estação que elas iam parar, quanto tempo elas iam ficar no metrô, elas podiam fazer penteados mais simples ou mais complexos. Então, a gente fez essa ação lá e foi um sucesso muito grande. Tá certo. Bom, o Eduardo aqui pelo e-mail manda aqui a seguinte questão, porque ele quer saber o seguinte. Peraí, deixa eu abrir aqui esse e-mail dele. Tá aqui. Ele é do interior de São Paulo e diz que muitas vezes encontra muita resistência por parte dos anunciantes quando pretende colocar coisas novas no mercado. Como se quebra essa resistência? Pergunta do Eduardo. Realmente é uma ótima pergunta, Eduardo. E é difícil, porque muitos anunciantes têm essa resistência. Eu acho, principalmente, quando envolvem ações muito grandes, né? Eu acho que o caminho para fazer isso, na verdade, tem algumas coisas. O primeiro é não fazer coisas muito grandes, inovadoras de cara, né? Eu acho que inovação é fundamental, mas precisa começar inovando com coisas menores para mostrar que faz sentido e aí sim fazer coisas grandes. Então, esse é o caminho. E o outro é muito através de exemplos. E competição. Competição existe muito, né? Então, você vê uma marca fazendo, a outra quer fazer também. Então, a gente usa um pouco isso de instigar os nossos clientes, falando assim, olha, aquela marca já fez, ou aquela empresa nos Estados Unidos já fez e deu resultado. Vamos tentar a gente fazer também. E aí também, isso é um caminho. E outro também, procurando em todas as empresas, tem pessoas mais inovadoras. Então, tem que achar essas pessoas, que as pessoas ajudam bastante a gente. Outra pergunta que chegou do Marcel aqui pelo Twitter, que você havia respondido para ele agora há pouco uma questão, bem interessante, porque ele diz assim, ouvi que o planejamento é integrado, mas a execução é separada, mais ou menos isso. O cliente ou a verba é que define o que vai ser executado? Na verdade, assim, a verbas, obviamente, tem uma importância, o cliente também, mas o que eu quis dizer de execução separada é o seguinte, que fazer um filme para televisão, ou para o cinema, ou para o YouTube, são coisas diferentes. Tem algumas, obviamente, que você usa uma grande parte junto, igual, mas as características são diferentes. Então, quando eu falo execução, é isso, né? Realmente a produção tem que ser focada para cada meio. E a concepção, né, a estratégia, a ideia, a criação, não. A criação, isso é feito junto. Mas a execução é diferente. Foi isso que eu quis dizer. Bom, você falou mais cedo sobre a necessidade de trabalhar nas diferentes plataformas, mas também que as plataformas mais novas permitem identificar melhor quem é o consumidor ou quem está por trás dela.
Isso não tem gerado, por parte dos anunciantes, uma interferência muito grande na privacidade das pessoas? Esse é um tema incrível, né? Dá para a gente fazer um programa inteiro sobre privacidade. Por um lado, existe sim uma preocupação grande com a privacidade das pessoas, né? Eu acho que não é interesse de nenhuma das empresas de internet, nem das agências, saber mais informações do que deveria, né? Por outro lado, a gente tendo mais informações, e sempre informações de uma forma anônima, né? A gente nunca sabe quem é a pessoa exata, a gente sabe que aquela pessoa tem tal idade, tem interesse por tal coisa, por exemplo, ou visitou tal site, mas através disso a gente consegue mostrar para ela uma publicidade, uma propaganda muito mais interessante, muito mais eficiente. Então, isso é bom tanto para quem está comunicando para a empresa, como para a pessoa que está recebendo. Obviamente, sem infringir nenhuma questão de privacidade. Mas quanto mais informações você tem, a gente consegue fazer uma propaganda mais segmentada, mais ideal para aquela pessoa que tá olhando aquilo. O Carlos de Mello escreve para cá e ele diz que tem um pequeno negócio. É possível fazer publicidade só usando rede social? É possível, mas é difícil. Na verdade, assim, para empresas menores, acho que as redes sociais, os buscadores, né, a internet como um todo, oferece uma plataforma muito interessante porque dá para fazer um anúncio muito segmentado. Então, se eu tenho um negócio numa cidade do interior, eu consigo fazer uma publicidade só para as pessoas que estão naquela cidade, que têm tal idade, que são de masculinos ou femininos ou qualquer coisa do tipo. Então, eu consigo segmentar muito minha mensagem. Às vezes até pelo raio de distância. Eu falo, eu quero esse lugar, pessoas num raio de 2 km, 3 km. Então, eu consigo ser muito eficiente nesse sentido. Então, nesse sentido, as redes sociais, né, os buscadores, as empresas de tecnologia, de internet em geral, são mais eficientes. Tem se falado muito esse ano aqui no Brasil de um ano mais difícil na economia. Você percebe isso no ramo da publicidade? Sem dúvida. O ano é difícil, né? Então, eu sem dúvida percebo isso. Os anunciantes estão mais cautelosos, investindo menos, ou pelo menos dando essa sinalização. Por outro lado, a busca por eficiência está muito grande. E os meios, não só os digitais, mas os meios que geram resultado mais no curto prazo, têm uma oportunidade de ganho aqui. E a gente, como uma agência, que apesar de ser uma agência de comunicação integrada, a gente vem do digital, a gente tem isso como nossa fortaleza, a gente vê um ano de bastante oportunidade também. Então, conforme os anunciantes forem buscando mais eficiência, a gente acha que a gente consegue oferecer para eles serviços bastante relevantes. Dá para ser criativo no rádio? Claro, claro que dá. E eu acho que o exemplo assim, as próprias emissoras, né, as pessoas que estão comandando os programas, e esse é um exemplo ótimo, né, estão usando cada vez mais meios de forma mais criativa. Então, eu acho que o rádio, todos os meios dá para ser criativo, né, mas o rádio, eu acho que por ter a questão do ao vivo, muitas vezes, ou de usar cada vez mais plataformas, eu acho que dá para ser criativo, sim. Mas a publicidade tem usado o rádio com criatividade? Eu acho que ainda não tanto, tá? Eu acho que ainda está deficiente. Eu acho que o veículo é muito novo, né? Eu acho que é uma questão, assim, de trabalhar junto às agências com as rádios para criar esses modelos, mas eu acho que tem espaço, sim. Tá certo. Roberto Grossman, quero agradecer a sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo um pouco dessa sua visão sobre a comunicação integrada que vocês desenvolvem lá na FBIS, da qual você é o co-presidente. E espero que a gente tenha novas oportunidades aí de conversar um pouco mais sobre publicidade, criação e inovação. Até um próximo encontro. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, o espaço e estou sempre à disposição quando precisar. Muito obrigado. Roberto Grossman, portanto, co-presidente da FBIS, nosso convidado hoje aqui no Mundo Corporativo. E você, que participou ao vivo do programa, o meu agradecimento. Você que encaminhou perguntas, seja pelo e-mail, seja pelo Twitter, muito obrigado. Lembrando sempre que você pode pegar esse conteúdo depois e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se quiser, você pode ir também no nosso grupo lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Lá você publica textos seus, você publica outras ideias, enfim, provoca novas discussões com os diferentes grupos que estão envolvidos lá com a gente. Combinado assim? Então até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.